começar falando de corrupção. O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do Triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado, nenhuma. Parte delas foi anulado porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a Vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na Vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na Vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então, ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse, está aqui, uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa. O ex-presidente Fernando Collor de Mello está preso desde a madrugada de hoje na Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Ele foi detido quando estava se deslocando para Brasília. O pedido foi feito na noite de ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Collor foi condenado a mais de 8 anos de prisão dentro de processos da Lava Jato. Afinal de contas, a Operação Lava Jato valeu ou não valeu? Existiu ou não existiu? O Supremo Tribunal Federal tem que decidir, porque, na verdade, a Operação Lava Jato está sendo enterrada pelo Supremo Tribunal Federal e várias pessoas envolvidas na Operação Lava Jato foram soltas. Mas agora, o ex-presidente Fernando Collor de Mello está preso pela Operação Lava Jato. Simplesmente porque, segundo eles, o ex-presidente Fernando Collor recebia propinas da BR Distribuidora, da Petrobras Distribuidora. Mas quem era o presidente da República na época da suposta propina recebida pelo Fernando Collor? E quem era o presidente da Petrobras nesta época, né? Tá bom, pessoal? Bom dia, eu sou o Tom Salvador. Eu vou passar para vocês aqui umas notícias e informações, dessa vez da prisão do Fernando Collor, que aí está preso em Alagoas e estava preso na sede da Polícia Federal e agora foi para um presídio. E eu vou contar para vocês a verdadeira história por trás da prisão do Fernando Collor. Por que será que o Collor foi preso? Por que será que agora o Supremo Tribunal Federal resolveu prender o ex-presidente Fernando Collor de Mello? Tá bom, pessoal? Mais uma vez peço a vocês, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. E quero aqui também agradecer a essas pessoas, todas essas pessoas, aí, mais de 200 pessoas que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua audiência. Então vamos deixar de enrolação e vamos lá. Qual é a intenção do Supremo Tribunal Federal prender o Fernando Collor de Mello numa operação que para eles não existiu, já que o Lula foi inocentado, segundo o Lula, e já que várias outras pessoas foram inocentadas de Operação Lava Jato, está sendo enterrada. Na verdade, a intenção do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, porque a decisão de prender o Collor foi uma decisão monocrática vindo do Alexandre de Moraes, é deixar muito claro que é uma pavimentação,
é um laboratório para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica muito claro que isso é um recado dado a Jair Bolsonaro, a sua defesa, aos patriotas e ao povo brasileiro. Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está, num momento, extremamente pressionado, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A pressão no exterior ainda é maior, é muito grande, principalmente agora, depois do episódio da oficial de justiça intimando o Jair Bolsonaro numa UTI. Então, o Supremo Tribunal Federal está no limite da pressão, tanto nacional quanto internacional, não é? Então, o que fez o Alexandre de Moraes? Ele disse, olha, eu vou mostrar que um ex-presidente da República pode ser preso. Só que tem um detalhe, o Collor é uma raposa velha, uma raposa antiga, e realmente o Collor cometeu seus crimes e foi comprovado que ele cometeu o crime da Petrobras. Mas até agora, nenhum crime foi provado contra o ex-presidente Bolsonaro. Eu acredito que é mais uma vez um tiro no pé do Alexandre de Moraes, mais uma vez um tiro no pé do Supremo Tribunal Federal. Porque as pressões internacionais continuam muito grandes ao redor do Supremo Tribunal Federal. E ficou muito claro como é que pode uma operação que está sendo desmontada, você prender um indivíduo por esta operação que é a Lava Jato. Vamos deixar um exemplo muito claro. O Renan Calheiros estava envolvido na operação Lava Jato também, assim como o Collor. O Collor apoiou o Bolsonaro, o Renan Calheiros apoiou o Lula. O Renan Calheiros foi inocentado, o Collor foi condenado. Além disso, o Renan Calheiros o filho ganhou um cargo de ministro no governo Lula. Então fica muito claro que é uma justiça seletiva que está sendo feita. O ex-presidente foi preso na madrugada desta sexta-feira no aeroporto de Maceió. Segundo a defesa, Fernando Collor de Mello embarcaria para Brasília para se apresentar à Polícia Federal. A ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que em 2023 o condenou a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro do STF afirmou que os recursos do ex-presidente contra a condenação tinham caráter protelatório, ou seja, tinham o objetivo de adiar o cumprimento da pena. A ação, que teve origem na Lava Jato, foi julgada no STF porque Collor era senador à época e tinha foro privilegiado. Os ministros concordaram com a denúncia da Procuradoria-Geral da República de que o ex-presidente exerceu influência sobre a BR Distribuidora na intermediação de contratos em benefício de empresas que pagariam propina em troca. Pois é, vocês viram aí a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Que estava preso na sede da Polícia Federal, agora está preso num presídio, e eles querem deixar um recado claro para o ex-presidente Bolsonaro que ele também pode ser preso e não ficará numa cela cheia de regalias como ficou o Lula em Curitiba, na sede da Polícia Federal, cheio de regalias. Provavelmente eles irão prender o Bolsonaro e irão colocá-lo também em um presídio comum e vão querer colocá-lo em cela comum, já que a defesa do Bolsonaro, ele vai pedir com certeza que o Bolsonaro seja preso num quartel do Exército, já que ele é um oficial do Exército. E com isso, as pressões internacionais aumentaram sobre o Supremo Tribunal Federal. Veja aí o que disse o deputado do Congresso Europeu, o deputado europeu, a manifestação dele em relação ao que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo com a família Bolsonaro. Integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução para punir o ministro Alexandre de Moraes com sanções nos países da Europa. O parlamentar fez essa ofensiva legislativa após Moraes enviar uma oficial de justiça para intimar Bolsonaro no leito da UTI do Hospital Def Star, em Brasília.
The reason I decided to record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Segundo o deputado, essa iniciativa de Alexandre de Moraes seria um método comunista usado para varrer opositores. Ele afirma que outras figuras do campo conservador, como Donald Trump e Javier Milei, também seriam alvo de perseguições. I used to live under communism. I'm from Poland. I know what the communism is. And I can tell you that. The actions taken by this judge is just a pure communism. They want to destroy their political opponents. The way they behave, Bolsonaro family, the way they behave our Brazilian opposition is just a communism. This is why we have to stand up for human rights. We have to stand up for real democracy, and we have to fight communists. Believe me, Brazilians, you are not alone. We are taking action. The international community will take action. We shall win. In the end, we shall win. And believe me, Bolsonaro family is just an example, because the whole opposition in Brazil, the opposition around the world, conservative opposition around the world is treated the same way. Look what they tried to do to Mr. Trump. They tried to kill him. They tried to jail him. Look what they tried to do to Mr. Milei. They tried to get rid of him. What they tried to do in Romania. They cancel election. Now they're going to lose in 2 or 3 weeks. This is what they do around the world. That's why we, conservative community, we have to stick together. We have to fight. We have to keep our backs. So we, here in European Parliament, conservatives, we will stand with the Bolsonaro family, with the opposition in Brazil. We're going to stand for democracy and human rights. In the end, we shall win. So again, officially, I would like to inform you, I'm going to propose my draft resolution to put Alexandre Moraes on sanctions. It's time to take action. In the end, we shall win. Vocês viram aí que até na Europa, né? A situação já ficou complicada para o Supremo Tribunal Federal, principalmente para o ministro Alexandre de Moraes. A situação vai cada dia só aumentando, né, escalando, piorando. As tensões do Supremo Tribunal Federal com o Bolsonaro. A Operação Lava Jato, na verdade, havia sido enterrada. Eu até fiz um vídeo ontem sobre o INSS, né? O rombo, o assalto ao INSS, aos velhinhos, aos idosos, aquelas pessoas que têm o seu pouco dinheiro aí e que estava sendo roubado pelo INSS. E fica bem claro que em 2023 a Polícia Federal já sabia de toda essa falcatrua no INSS. E o que eu estou querendo relacionar o INSS é porque todas essas pessoas envolvidas no INSS também estiveram envolvidas na Lava Jato. E o mais interessante é que não foram presas. Todos foram inocentados. O Lula, não inocentados, né? Foram, de alguma forma, tirados do meio desse processo. O Lula, o Frei Chico e o Lupe também, que é o ministro da Previdência. Então, eu estou querendo fazer essa relação porque todas essas pessoas também envolvidas nesse assalto, nesse roubo, não é? Na corrupção aí que houve dentro do INSS, todas essas pessoas foram inocentadas da Operação Lava Jato. E para complicar muito mais a situação, nós temos aí o Gilmar Mendes, né, pedindo vista do processo, porque já haviam 4 votos a 0 e o 5º voto seria do Gilmar Mendes em uma audiência remota no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes pede vista
E o que acontece? Ele pede vista para que seja levado ao plenário físico. Eu quero dizer que complicou mais para o Collor, porque ele acaba passando mais dias preso, quando poderia ser solto ou até mesmo ter a pena reduzida, ter uma prisão domiciliar, já que ele estava na sede da Polícia Federal e agora encontra-se em um presídio comum. E o mais curioso é que o Collor não está sendo preso pelo confisco da poupança, né, daqueles milhares de brasileiros que tiveram sua poupança confiscada, que tiveram aí as suas vidas arruinadas, inclusive até muitas pessoas tiraram a vida, né, por causa daquelas quantias que foram apreendidas, né, confiscadas, na verdade, pelo governo Collor. Eu vejo muita gente nas redes sociais aí comemorando, agora a justiça será feita, agora o Collor foi preso, agora ele vai pagar pelo que fez, pelo que ele fez ao meu pai, ao meu tio, ao meu avô, à minha mãe. Teve pessoas da minha família que atentaram contra a própria vida porque o dinheiro foi confiscado pelo Collor. Mas não é nada disso. O Collor está sendo preso simplesmente pela Operação Lava Jato e pelo envolvimento dele com a BR Distribuidora, não é? Quem era o presidente do Brasil na época, quem era o presidente da Petrobras, quem comandava a BR Distribuidora. Pois é, todos esses aí estão envolvidos na Operação Lava Jato. E o Collor não está preso. Eu estou reiterando mais uma vez, as pessoas que estão comemorando porque o Collor foi preso, mas ele não foi preso por confiscos das poupanças, do dinheiro que ele acabou apreendendo das pessoas. Ele foi preso pela Operação Lava Jato, que está sendo sepultada, enterrada, destruída pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, agradeço pelo carinho da sua audiência. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você ficar sabendo. Muito obrigado, um bom final de semana para você. Tchau, tchau.